Assim a palavra do Senhor, Êxodo 14, 31. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Até aí. Quantos já participaram de inúmeras festas aqui? Várias festas. Festas das mais diversas formas. Eu também. Eu já participei, irmãos, quando não era crente, do propósito de carnaval. Eu já toquei em muitas bandas, eu já fiz muito baile de carnaval. Eu lembro que estava assim no centro de Nova Friburgo, tocando bateria, naquele movimento com muita gente, e nós estávamos tocando e de repente abria um vão assim no meio, briga, facada, e depois fechava e o povo dançava de novo, e a gente tocando e não podia parar, e daqui a pouco abria outro vão ali, outra briga ali, e fechava. Eu já toquei na festa da cidade, antigamente tinha Friburgo Kaiser Festival, na Via Expressa, que era a festa no dia do aniversário da cidade. Eu já participei de muitas festas, eu já saí em muitas questões que envolvem esse movimento mundano. Eu já fui a bailes de tudo quanto é jeito que você imagina. Até os meus 17 anos, eu fiz quase tudo na minha vida. Até quando eu tive um encontro com Cristo e fui entendendo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E comecei a entender que existem festas e festas. Comecei a entender que, em alguns momentos, a gente está mais em busca de soltar as dores da nossa alma do que de qualquer outra coisa. Em alguns momentos, a gente quer acalmar o fogo das dores da vida e nós vamos acostumando, criando hábitos que nós passamos a fazer coisas sem saber por que fazemos. E isso se torna corriqueiro nas mais diversas questões da vida do ser humano. É fazer sem saber por que faz. Porque é um movimento da sociedade. A sociedade vai apresentando essas coisas e você vai simplesmente reproduzindo. Porque todo mundo faz e é algo normal para aquela sociedade que você está inserido. Só que quando você choca isso com outro reino, e você começa a perceber que a celebração do lado de cá é uma celebração diferente da celebração que existe aqui, você começa a viver uma crise. Porque aqui você usa máscaras, aqui você não precisa de máscaras. Aqui você usa fantasias, aqui o que vale é a realidade. Aqui é uma celebração de ilusões, mas aqui Deus quer tirar a ilusão do nosso coração. E quando você começa a caminhar, até você firmar os passos e entender que existem dois mundos, você fica meio perdido. E aí você vai começar a perceber não só o poder da música, como que por trás de tudo que você faz, existe um processo de adoração.
Quando eu li o livro de Coríntios, e o apóstolo Paulo dizendo que por trás de toda imagem existe um ser espiritual querendo adoração, isso confundiu a minha cabeça. Eu recém-convertido, eu não entendia muito dessas coisas, e eu venho de uma família que tinha esse conceito de imagem, e eu fui tentar entender que por trás de algo feito de barro, de madeira, existia algo espiritual muito mais profundo do que a gente podia imaginar. E eu passei a compreender que a vida, ela é muito mais daquilo que nós fazemos e por que fazemos. E quando nós começamos a amadurecer na vida cristã, e começamos a ter os nossos olhos abertos para a vida espiritual, para o reino espiritual, e Paulo vai dizer que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, que o Deus desse século cegou o entendimento para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, você percebe tudo. Então, por que as pessoas não percebem a questão tão complicada que é festejar o que não se tem a festejar? Por que as pessoas continuam cedendo a pão e circo? Por que os políticos, na sua grande maioria, oferecem e têm essa premissa de oferecer pão e circo ao povo? Porque se o povo tem o que comer e tem como se divertir, o povo fica bem. Por que essa é uma máxima desse jogo do poder? Por que eles olham para nós com essa premissa desde Roma? E aí nós vamos percebendo que os discursos, eu gosto muito de ver a TV Senado, e eu acho eles inteligentíssimos. São pessoas de estirpe ilibada, inteligentes demais. Falam de maneira extraordinária, eu gosto muito de ouvir. E uma das questões que eles dizem que faz presidente da República cair é economia. É quando a comida falta no prato do povo. É quando o povo não tem dinheiro para ir ver um jogo de futebol. Pão e circo. Então, esse mesmo povo que reclama que o ovo está caro, esse mesmo povo que reclama que o pó de café está caro, é o povo que não reclama se tem alguém batendo alguma coisa para ele viver as suas ilusões. Jesus está nos tirando disso. Enquanto o mundo quer incentivar as ilusões, Jesus quer tirar as ilusões. Enquanto o mundo está incentivando as máscaras, Jesus quer tirar as máscaras. Enquanto o mundo está incentivando uma celebração vazia, Jesus está enchendo o nosso coração de vida, para que possamos nos alegrar e até mesmo chorar de alegria na sua presença, porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então são dois mundos completamente diferentes. São dois mundos, meus irmãos, completamente distintos. E isso é extraordinário, porque nós vamos perceber então que celebrar com Deus é muito melhor, porque Ele não incentiva as ilusões do nosso coração, Ele nos faz ser de verdade. Ele nos faz ser como nós somos. E mesmo sendo como nós somos, Ele nos ama. Ele entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e Ele faz a vida ser uma festa onde há perdão, reconciliação, arrependimento, restauração. Esse é o reino de Deus. Por isso nós começamos o culto cantando "Celebrai a Cristo", porque isso faz toda a diferença. E por que celebrar com Deus é melhor? Porque celebrar vem do latim, é uma palavra
que significa engrandecer, tornar solene, honrar em algum tipo de cerimônia. Então, quando você celebra alguém, alguma coisa, você está colocando esse alguém em um lugar de destaque. Isso pode ser feito em relação a festas, e isso pode ser feito também como ato de reverência, como ato de reconhecimento, quando você honra a vida de alguém, quando você reconhece alguém. Há pouco tempo atrás eu estava falando sobre uma pessoa aqui da igreja com alguém que não é crente, e ele citou uma pessoa, irmã nossa, que trabalha no Ministério Infantil aqui, e eu disse, essa irmã é uma bênção. Essa irmã, rapaz, você precisa ver. É uma bênção, é fogo de Deus. Ele falou, é mesmo? Falei, é. Mas e fulano? Fulano nem te conto. É maravilhoso. É uma bênção extraordinária. E ele ficou me olhando assim, meio sem entender nada, porque as pessoas não estão acostumadas a elogiar pessoas. As pessoas não estão acostumadas a bendizer. Elas estão acostumadas a maldizer. Elas estão acostumadas a olhar para os defeitos e não para as virtudes. E quando nós celebramos, nós estamos colocando as pessoas em um lugar de destaque, em um lugar de honra. E é isso, exatamente isso que Moisés está fazendo. Eles haviam acabado de passar com pés enxutos pelo meio do mar. Eles acabaram de ver um fenômeno extraordinário de Deus, um livramento. Eles viram Deus conduzindo a história, protegendo-os de Faraó, os egípcios sendo consumidos no meio do mar, e a Bíblia diz que depois que isso tudo acontece, Moisés vai cantar. Moisés está cantando. E esse é um dos primeiros registros de cânticos que são registrados na Bíblia, de alguém reconhecendo e exaltando o poder de Deus, celebrando a Deus, celebrando a glória de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. Porque a travessia do Mar Vermelho foi algo extraordinário, inimaginável. Algo inimaginável aconteceu quando Deus abre o mar, Israel passa e depois o exército de Faraó é destruído. E eles conseguem ver o poder do Senhor, eles temem o Senhor, diz o texto, e eles confiam no Senhor. Porque toda celebração precisa ter esses componentes. Precisa ter temor, precisa ter confiança, precisa ter observação de quem Deus é. Você só vai celebrar aquilo que você vê. Você só vai celebrar aquilo, meu irmão, que de fato você está vendo. Dani, eu vou te dando o toque aqui, você muda aí, tá bom? Você só vai celebrar aquilo que você vê. Se você não vê, você não vai entender nada. Mas a Bíblia diz que eles viram que quem fez aquilo foi Deus. E por verem, eles reconheceram isso. Esse é um sério problema da vida de tantas pessoas que passam pela igreja, mas não veem a igreja. Esse é um sério problema da vida das pessoas que passam pelas famílias, mas não veem as famílias. Porque não conseguem celebrar nada, porque não conseguem ver o que está sendo feito e quem está fazendo. Eles estavam sendo libertados do Egito, e isso estava marcando uma nova identidade nacional. Eles passam de um povo escravizado para uma nação separada por Deus, e eles estão iniciando uma jornada nova rumo à terra prometida. Eles estão, irmãos, passando de um povo escravizado para um povo livre. E agora liderados por Moisés, porém guiados por Deus. Moisés os liderava, mas quem os guiava era Deus. Por isso eles celebravam. E eles não perdiam isso de vista.
Eles não tinham estrutura militar, eles não tinham uma organização nesse sentido, porque eles estavam saindo do Egito, e eles haviam ficado ali 430 anos. E eles estão reconhecendo que o Senhor é homem de guerra, que o Senhor é o seu nome. E eles estão reconhecendo que tudo o que eles precisavam estava em Deus. Era a presença de Deus. Eles estão em movimento. E o que tinha tudo para ser um lamento e destruição, agora se torna em cântico de louvor, porque Deus está intervendo na história. Tudo que tinha, meu irmão, para ser uma celebração com máscaras, com derrotas, com tristezas, Deus está intervendo. Essa semana nós vimos em Campos do Goitacazes um homem, um síndico, foi na porta de alguém chamar a atenção porque tinha algum tipo de barulho. O homem saiu de casa drogado, com uma arma aqui, e deu um soco no síndico, no subsíndico, e ele viu que tinha alguma coisa errada e saiu correndo para fora do prédio, para a rua, e esse homem saiu com a arma em punho, andando bêbado, e ele correndo em volta do carro, dizendo, eu vou te matar, e de repente atirou, o síndico caiu no chão, e ele engatilhou de novo e foi na cabeça e descarregou. E as pessoas no prédio, olhando, gritando, para, e a esposa dele veio correndo, do que havia sido morto, e se jogou em cima dele, ele bate, a arma cai, e ele sai andando como se nada tivesse acontecido. É pego pela população, linchado, é preso, e ontem ele estava sendo conduzido para o presídio, e alguém faz a pergunta, por que você fez isso? E ele disse, eu não lembro de nada. O que você tem a dizer para a família? Eu peço perdão à família. Meus irmãos, um tempo de destruição, onde as pessoas estão celebrando a morte, sendo tomadas por questões que fazem o ser humano se reduzir a nada. Essa é a sociedade que está diante de nós. O senso de proteção acabou, o senso de dignidade humana acabou. O senso de respeito não existe. Nós precisamos do Senhor, não foi só o povo de Israel, não foi só o povo judeu, o povo hebreu. Nós também precisamos do Senhor. Nós também carecemos da misericórdia do Senhor, da intervenção do Senhor na nossa vida. Não é à toa que Moisés está cantando. A Bíblia registra alguém reconhecendo a grandeza de Deus e cantando, exaltando a vitória de Deus sobre os egípcios. A Bíblia diz que, nesse contexto, Miriam não se aguenta. Ela pega as mulheres, os tamborins, e elas vão tocar os tamborins e vão dançar também na presença do Senhor. Só que eles, nesse momento todo, eles estão caminhando para um lugar chamado Mara, que era um lugar de águas amargas, aonde eles enfrentam sede, aonde eles passam por dificuldades, e eles precisam saber lidar com isso. Então, celebrar ao Senhor, cantar ao Senhor, não é prerrogativa de que nós não teremos dificuldades. Não é prerrogativa de que as situações difíceis não baterão à nossa porta. Não. Cantar ao Senhor é reconhecer que, apesar das dificuldades, Ele sempre estará pronto a intervir na nossa história.
Ele sempre estará pronto a intervir na nossa vida, e nós podemos celebrar sim, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, observamos, portanto, Dani, pode passar, uma transição de louvor pela vitória para os desafios da caminhada, que destaca sempre a fidelidade de Deus. Um louvor pela vitória, apesar dos desafios, mas Deus estava ali o tempo todo. Por isso nós temos que louvar a Deus, nós temos que louvar a soberania dEle, a fidelidade, a provisão, que é uma característica de quem canta, porque quem canta vê, quem canta teme, quem canta confia. E isso é extraordinário, meu irmão. Mas se você for olhar a história da Bíblia, Deus não está fazendo nada menos do que cumprir a sua promessa. Êxodo capítulo 6. Por isso diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos livrarei das vossas pesadas cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo, e vos tomarei para meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos livra da servidão dos egípcios. Deus prometeu que faria e está fazendo. Deus está cumprindo com a sua promessa. O que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 36 diz? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. É o que Jesus faz por nós, por isso nós podemos afirmar, celebrar com Deus é muito melhor. Porque Ele nos liberta dessas questões todas. Ele nos liberta, meus irmãos, do pecado, e Ele nos dá a verdadeira liberdade. Porque assim como Deus liberta o povo do Egito, Ele abriu também o mar e conduziu o povo em segurança. Nós sabemos que Cristo faz isso conosco. Nos liberta do império das trevas e nos conduz também. Colossenses capítulo 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Dito isso, meu irmão, eu gostaria de pensar com você por que celebrar com Deus é melhor. Se Moisés está cantando, e nós vemos na Bíblia que ele viu, ele temeu, ele confiou, ele está livre da ilusão do Egito, ele olhou para o poder de Deus, ele entendeu a soberania de Deus, mas dentro desse enredo, por que confiar, celebrar com Deus é melhor? Primeiro, celebrar com Deus é melhor porque nós somos salvos por Ele, mas também somos alvo do seu amor. Nós somos, meus irmãos, fruto do amor de Deus que nos alcança. Se você voltar um pouquinho à história, lá no capítulo 13, verso 17, quando eles estão ali no Egito ainda, tentando sair, e Faraó está com o coração endurecido, há um momento que Faraó não suporta mais, ele deixa o povo ir, e Deus não leva os filhos de Deus pelo caminho da terra dos filisteus, diz a Bíblia, para que eles não vissem os filisteus, que eram firmes em guerra, e se assustassem com isso, e quisessem voltar para o Egito. Não se arrependessem de ter saído do Egito, vendo a guerra. Então Deus, além de libertá-los, Deus, além de livrá-los da mão de Faraó, Deus está conduzindo o caminho, porque Deus sabia que, escravizados como eles estavam fragilizados, e eles não conseguiriam resistir aos povos que eram mais poderosos que eles iriam se assustar. Deus está tirando eles de um caminho mais assustador. Êxodo capítulo 13, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo para iluminar, a fim de que caminhasse de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia,
nem a coluna de fogo durante a noite. Olha que interessante. O Senhor mudou a rota, porque Ele ama o povo, Ele conhece a história, e Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe o que nós suportamos, o que não suportamos e o momento que suportamos. Ele muda a rota, mas Ele também guia o povo. Ele se coloca à frente, de manhã e de noite, para que o povo não parasse. E diz a Bíblia que o povo não parou de dia e nem de noite, porque o Senhor estava guiando. Às vezes nós paramos, irmãos, porque nós esquecemos de olhar para Deus. Nós esquecemos que o amor de Deus é tão grande e Ele está cuidando de nós. As direções que Deus dá sempre serão melhores do que as nossas. Por mais que aos nossos olhos o caminho pela terra dos filisteus seja mais rápido. Se eles fossem por ali, duraria semanas até eles chegarem aonde Deus queria que eles chegassem, segundo os historiadores. Mas Deus leva por outro caminho, que aos olhos deles era impossível, porque tinha um mar. Mas Deus estava preparando além do que eles podiam imaginar. Deus estava cuidando deles e Deus estava pronto a destruir os seus inimigos para sempre. Meus irmãos, nós não podemos deixar de celebrar. Não podemos. Mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E às vezes nós não conseguimos entender. Ele vai mudar a rota, Ele ilumina a rota e Ele prepara tudo para que eles não parassem. Ele providencia tudo do início ao fim. O caminho que levava os filisteus era mais agradável, era mais fácil, mas Deus conduz por outro caminho, que aos olhos deles nunca seria o ideal, mas seria o caminho da salvação, seria o caminho da libertação. Com Jesus também é assim, meu irmão. Essa ideia de entender que, às vezes, os caminhos aos nossos olhos são melhores, Jesus também não tinha aparência que nos agradasse, diz a Bíblia. Se nós fôssemos olhar com os nossos olhos, Ele é o servo sofredor. Jesus não foi enviado segundo os padrões humanos, porque a sua grandeza nunca foi a sua aparência. A grandeza de Jesus nunca foi a sua aparência, mas foi a sua missão redentora. O profeta Isaías, capítulo 53, versículo 2, diz que ele cresceu perante ele como um renovo, como raiz de uma terra seca, não havia nele beleza para que víssemos, e nenhuma aparência para que o desejássemos. Mas a Bíblia diz que Ele é bom pastor, que Ele ilumina o nosso caminho e que Ele nos leva na direção certa. Nós precisamos parar de achar que nós temos a solução para tudo. Porque quem nos livra da escravidão sabe a rota certa para a salvação. Quem nos livra da escravidão sabe os caminhos certos. Ele sabe se nós estamos prontos para determinado confronto, Ele sabe se nós não estamos prontos, Ele sabe de tudo, porque nós somos alvo do seu amor. Celebrar a Deus é muito melhor, porque Ele nos ama, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. A segunda questão, meu irmão, que eu entendo que celebrar a Deus é muito melhor, é porque Ele não nos deixa perdidos. Ele não nos deixa perdidos. Se você olhar a história, e você for ler o capítulo 14, lá no início, de 1 a 4, Deus está conversando com Moisés. E Deus está dizendo a Moisés o que iria acontecer. Deus está dizendo a Moisés que ia fazer com que os egípcios fossem atrás deles pelo deserto. Moisés não estava perdido como líder. O líder que serve a Deus e que ouve a Deus, que vê a Deus, que teme a Deus, nunca ficará perdido. Nunca. Ele sempre vai ter motivos para celebrar, mesmo quando o povo estiver em pânico. Mesmo quando as coisas estiverem um caos.
A Bíblia diz que Deus está falando com Moisés o que ia acontecer, que Faraó ia persegui-los pelo deserto, e que eles iriam saber que ele era o Senhor. A palavra Senhor é aquele que existe. Deus não deixa a gente perdido. Deus não deixa os seus servos perdidos. Talvez você esteja assim: pastor, a minha vida está assim, ou tem situações acontecendo que eu não estou acontecendo, que eu não estou entendendo. Meu irmão, ora, fala com Deus, busca Deus, e Ele vai falar, porque a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Nós não sabemos, Deus sabe. Nós precisamos entender isso. E a partir do verso 10 do capítulo 14, diz a Bíblia que o povo teme, o povo vai para o deserto, Faraó libera, e eles andam correndo pelo deserto afora, afinal de contas, estão indo rumo à liberdade depois de 430 anos, mas de repente, meus irmãos, aquilo que parecia uma liberdade, uma festa, se torna em crise, porque eles olham para trás e eles veem os egípcios com carros e cavalos indo na direção deles, e eles vão ficar desesperados. E diz a Bíblia: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas só que a Bíblia diz que eles começaram a pressionar a Moisés. Sabe o que eles disseram a Moisés? Por que você nos trouxe para morrer aqui? Não tinha sepulcro lá no Egito? Por que você fez um negócio desse com a gente? Imagina uma multidão na cabeça de Moisés, em crise, com medo de morrer. Meu irmão, e eu fico pensando, Moisés, calmíssimo. Calmíssimo. Por que ele está calmo? Porque Deus já tinha falado com ele. E o que ele vai dizer para o povo? Faraó está atrás, o povo adiante dele, mas Moisés está com o Senhor. Deus avisa e Moisés está dizendo assim: fiquem tranquilos, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Sabe o que você tem que dizer para as pessoas que chegam perto de você e falam: gente, que ao invés de te dar uma palavra de fé, vão aumentar a crise sobre a sua vida, vão querer roubar a celebração da sua casa, vão querer roubar um novo cântico dos seus lábios, vão querer roubar a celebração do seu coração. Você diz para ele assim: você vai ver o que o meu Deus vai fazer. Você vai ver o que o meu Deus vai fazer, porque o que o meu Deus faz é não me deixar perdido, e Ele sempre tem uma solução. Esse é o nosso Deus, irmãos. Êxodo capítulo 14, versículo 13 diz: Moisés, porém, o povo está louco. E o texto diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará, porque os egípcios que hoje vocês veem, vocês nunca mais os verão. Deus tinha falado com Moisés. Deus falou: olha, vocês vão fugir, eu vou endurecer o coração de Faraó, mas está tudo no meu plano. Eles vão seguir vocês porque eu vou arrebentar eles. Foi mais ou menos assim, irmãos, na visão, na linguagem de hoje de Luciano Cozendei. Que coisa linda, meus irmãos. O nosso Deus arrebenta mesmo. É por isso que nós celebramos. Se eu fosse fazer um samba enredo, ia ser: o meu Deus arrebenta. Aleluia, Ele acaba com tudo. Ele arrebenta tudo, porque Ele ama o seu povo, meu irmão. Glória a Deus por isso. Deus é fiel. No Salmo 25, verso 4 e 5, o salmista clamava dizendo: faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Em quem eu espero. Ensina-me. Essa tem que ser a nossa oração, meus irmãos. Esse tem que ser o nosso clamor. Nós sofremos porque não vemos. Nós sofremos porque não entendemos nada. Nós sofremos porque às vezes nos preocupamos mais com a confusão do povo do que com aquilo que Deus quer falar.
Nós sofremos porque às vezes nós nos preocupamos mais com o batuque desse mundo do que com o louvor do céu, do que com a celebração dos anjos, do que com a trombeta de Deus, do que com o louvor, com o coro celestial. Meu irmão, nós precisamos celebrar. Celebrar com Deus é muito melhor, porque Ele não nos deixa perdidos. O povo estava louco, mas Moisés estava calmo. Toda vez que nós perdermos o equilíbrio, é tempo de parar e ouvir a Deus. Toda vez que a celebração for roubada dos nossos lábios, é tempo de parar e ouvir a Deus. Toda vez que os louvores derem lugar à ansiedade, é tempo de parar e ouvir a Deus. Porque Deus não nos deixa perdidos. É como um homem que compra um rádio e ele fica tentando sintonizar uma estação e ele gira para cá, para lá, aquele botão, mas a única coisa que ele tem é chiado. E ele tenta AM, FM, frequência daqui, dali, e ele não consegue ouvir nada. Até que depois de chiar bastante, ele vai perceber que tinha uma coisa errada no rádio, ele não tinha levantado a antena. A antena estava baixa. E ele vai lá e levanta a antena. E quando ele levanta a antena, o som fica bom. A voz do locutor fica maravilhosa e ele começa a ouvir perfeitamente. Assim é a nossa vida espiritual. Meu irmão, se nós não levantarmos a antena, nós só vamos ouvir chieira. Nós só vamos ouvir barulho. A questão é que Deus está sempre falando. É igual no rádio. A voz estava ali. A música estava ali. A antena estava baixada. Ele não estava sendo executado corretamente. Deus está sempre falando. O problema é que nós nem sempre estamos ouvindo. Porque a nossa vida espiritual está abaixada. Estamos distraídos com as preocupações, com os pecados, com a falta de tempo, com as fantasias, com a falta de tempo para orar, com as ilusões desse tempo. Quantas pessoas estão buscando fugir dos problemas em festas, em fantasias, em máscaras, por causa de problemas que nunca se resolvem. Quero dizer aos irmãos que celebrar com Deus é melhor, porque com Deus os problemas são resolvidos. Com Deus nós não temos problemas de estimação. Nós temos problemas que se resolvem. Pode passar o tempo que for. Passou 430 anos no deserto, no Egito. E Deus falou com Moisés: hoje, os egípcios que vocês veem, vocês nunca mais verão. Talvez Deus esteja dizendo para aquele problema que tem afrontado você: fica tranquilo, porque eu vou acabar com ele. Fica tranquilo, porque o tempo dessa escravidão, dessa luta, dessa dor vai passar. Fica tranquilo. Louva, adora, porque eu estou dando um fim nesse sofrimento. Deus é bom, irmão. E em último lugar, celebrar com Deus é muito melhor. Por quê? Porque há um propósito em tudo o que Deus faz. Há um propósito em tudo que Deus faz. Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Ele guia os caminhos, por mais improváveis que eles sejam. Ele não nos deixa perdidos. Agora eles estão diante do mar e para eles é o fim. Eles vão ficar um pouco assustados, para não dizer muitos. E Moisés também, mesmo sabendo o que Deus estava fazendo, vai falar com Deus. Mesmo sabendo o que estava acontecendo, mesmo sendo avisado, a sua humanidade saltou. E ele vai falar: Deus. E Deus responde para ele o quê? Por que você fala comigo? Diga ao povo que marche. Às vezes a nossa humanidade é assim. Mas os propósitos de Deus não mudam
mesmo diante do mar, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das adversidades. Para eles, meu irmão, era o fim, mas para Deus era propósito. E qual era o propósito? Mostrar ao povo que ele era poderoso, mais poderoso do que Faraó, e destruir os egípcios que perseguiam o povo. Então, aquele obstáculo estava nos planos de Deus. Querido, quando você ouve a Deus, você vai entender, porque às vezes aquele obstáculo que você culpa o diabo, pode ser Deus, hein? Pode ser Deus, hein? Pode estar nos planos de Deus para a sua vida e para a sua história, hein? Deus pode estar usando isso para abençoar você e você ainda não percebeu. Êxodo 14, 15 e 18, disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Pega o bordão, estende sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleirianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. O mar significaria o fim dos egípcios. A Bíblia diz que o povo entrou, e o povo começou a passar com o pé seco, e o exército de Faraó também entrou com os carros. E eu fico pensando, é coisa de Deus, irmãos, porque eles estavam a pé e eles estavam com cavalos, com rodas, com aquele carro da época, e eles não chegavam. Eles não chegavam. E de repente alguém falou: ó, Deus está lutando por eles, vamos voltar. Porque as rodas desses carros enguiçaram. E eles começaram a perceber, tem alguma coisa errada. E quando eles pensaram em voltar, não deu tempo. O mar fechou. E meus irmãos, as dificuldades começaram. E eles perceberam que Deus estava com o povo. Eles foram engolidos pelo mar. E diz a Bíblia que não ficou nenhum deles. Que o povo de Israel viu os corpos na praia. Porque Deus cumpriu com a sua palavra. Billy Graham disse que quando você anda nos propósitos de Deus, Ele abre caminhos onde não havia saída. É por isso que celebrar com Deus é diferente. Porque no mundo, você chega numa rua sem saída e você diz assim: não tem saída. Não tem jeito. Mas no reino de Deus, Ele faz um caminho aonde não tem caminho. Porque Ele nos ama. E se for necessário, Ele cria na hora. Ele faz alguma coisa acontecer, porque Ele governa o universo todo. E Ele move o universo todo em favor do seu povo. Meus irmãos, isso é extraordinário. Aristóteles dizia que a felicidade, ela depende do propósito que você deseja seguir. Os filósofos, tentando compreender o que era felicidade, ele chega a essa conclusão de que felicidade depende de propósito. Se você tem propósitos escusos, você nunca será feliz. Se o seu propósito está em fantasias, você não vai ser feliz. Mas se o seu propósito está em ouvir, em ver, em conhecer o seu Deus, meu irmão, você vai viver extraordinariamente. Por isso que Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que nós celebramos, irmãos. Celebramos porque Deus não deixa nada inacabado. Deus não deixa nada para metade. Não deixa. Talvez você pense que Deus não vai cumprir com aquilo que você sonhou, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Ah, pastor, o meu casamento, o meu namoro, o meu noivado, os meus negócios, a minha família, a minha igreja, Deus está cumprindo. Deserto
faz parte dos planos de Deus. Essa história de que deserto é um negócio ruim, eu não consigo ver na Bíblia. Nunca vi na Bíblia. Porque no deserto foi quando tinha milagre. Foi quando a água saiu da rocha, foi quando tinha pão fresco, carne fresca, aonde o mar se abriu, aonde Deus mudou rota, aonde Deus limpou o coração, foi tudo no deserto. Então, eu acho estranho quando a gente fala com alguns crentes que têm alguns vícios de linguagem, que fala assim: ei, meu irmão, na paz, estou no deserto. E fala isso como se fosse, eu falo, gente, essa pessoa não lê Bíblia, não. Porque ela tinha que falar assim: eu estou no deserto, aleluia. Vai ter milagre. Água vai sair da rocha. Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou celebrar, meu irmão. Faraó vai ser engolido. Porque deserto e povo de Deus sempre combinaram. É bom? Não é bom, mas é necessário. É necessário. Eles foram para Mara, passaram pelo mar, com pés enxutos, celebrando. Moisés cantou, mas depois do cântico de Moisés, teve águas amargas. Teve águas amargas. Porque Deus estava ensinando a eles a depender dEle. Então, se Deus está levando você para o deserto, meu irmão, glorifica, porque Ele está juntinho com você. Está assim, ó, juntinho. E sabe o que é extraordinário, meu irmão? Ele não deixa nada inacabado, Ele não deixa os seus filhos perdidos, Ele está conosco, Ele não nos abandona. Com Ele a festa é verdadeira, a festa é certa. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, e eu quero concluir, ou tentar concluir assim, foi que o texto do capítulo 14, verso 19 a 20, ele faz uma afirmação que explica tudo isso. Por que Faraó não chegou tendo carro? Por que Faraó era muito mais rápido do que eles e não conseguiu chegar neles? Diz que eles não viam, mas o anjo do Senhor sempre esteve à frente deles. Isso é lindo demais. Eles estavam sendo liderados por Moisés, mas quem os guiava era o Senhor. Estava na frente. E o texto diz que quando os egípcios chegaram perto, o anjo saiu da frente e se colocou entre eles e os egípcios. Sabe o que eu percebo, irmão? Deus sempre esteve ali. Por isso que Satanás não te toca. Não é porque você é uma pessoa maravilhosa, não, é porque Deus está ali. Diz a Bíblia no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. João 16, 33, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, tem de coragem, porque eu venci o mundo. Celebrar com Deus é melhor, meus irmãos, porque nós celebramos o amor, o cuidado, o propósito de um Deus que deseja sempre nos conduzir à sua presença. Por isso que é maravilhoso ser crente. Eu comecei falando que eu já participei de muitas festas. E ontem eu estava falando com o Janine, eu não sei como que eu conseguia fazer isso.
Eu já fui... Não vou contar essa parte, não. Já fiz tanta coisa, irmãos, que eu olho para trás e falo, não pode, gente. Não pode. Aí ela olhou para mim, rindo assim do lado, eu estava no carro, ela olhou assim, rindo, ela falou assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Deus sempre esteve ali. Às vezes a gente olha e fala assim, caramba, não vai dar. Não vamos conseguir. Mas o mesmo Deus que tira a gente do Egito, da escravidão, é o Deus que nos conduz ao propósito, que é o céu. E nos conduz em segurança. Em segurança. Porque Ele envia o seu Filho para caminhar com a gente. Para caminhar com a gente. E o que Jesus disse quando estou convosco? Todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por que você parou de celebrar? Não sucumba às ilusões desse mundo. Eu posso dizer a você com propriedade. Eu conheço profundamente esse mundo. Eu sei o valor que é ser arrancado com raiz e tudo das trevas e ser plantado no reino de Deus. Eu conheço, por isso eu canto, por isso eu danço diante do Senhor, por isso eu celebro o Senhor, por isso eu digo, Ele é o meu Deus, porque Ele me ouviu quando eu clamava, e Ele continua me ouvindo. Ele coloca um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao meu Deus, e Ele passa a ser o meu pastor, que apacenta o meu coração, que me leva a pastos verdejantes, que refrigera a minha alma, que me guia pelas veredas de justiça por amor ao seu nome. Não é pelo que eu sou, é por causa dEle. Então Ele te ama muito, Ele nos ama muito. Por isso que celebrar com Ele é melhor, porque aonde existe máscara, Ele tira as máscaras. Aonde existe rancor, Ele sara o coração. Aonde existe ódio, Ele perdoa, Ele cura. Aonde existe desencontro, Ele sara com o poder da sua palavra. Aonde existe falta, Ele preenche. E Ele se torna suficiente para nós. Ele abre os nossos olhos para que possamos olhar para o mundo e perceber que aquilo que Ele fez por nós, nós também devemos fazer por alguém. Não desista de celebrar. Por isso que a igreja nunca deve fechar as suas portas. Se tivesse uma pessoa aqui, nós estaríamos aqui celebrando. Se não tivesse ninguém aqui, nós faríamos igual na pandemia. Louvor e câmera. Celebrando. Porque se passar alguém ali, carecendo do amor de Deus, nós estaríamos aqui para abraçá-lo. Se passasse alguém ali, desejoso da libertação que Deus pode dar, nós estaríamos aqui para ajudá-lo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos orar pela nossa cidade. Nós precisamos interceder pelos perdidos. Nós precisamos levantar a antena, porque Deus está falando e nós precisamos ouvi-lo. Precisamos fazer como Moisés, precisamos cantar. Ao ver as grandezas de Deus, precisamos cantar, celebrar, honrar, engrandecer, porque Deus é grande. Ele
nos arrancou das trevas. E o texto grego diz isso. Arrancou com raiz e tudo. É essa a ideia do termo grego. Ele nos tirou com raiz e tudo e nos semeou. Lembra de José? José no Egito, vendido pelos irmãos. Deus muda a história. E quando ele está para morrer, a frase dele para os seus irmãos é uma das coisas mais lindas para mim. Ele diz assim: eu sei que Deus vai visitar vocês. E quando Deus visitar vocês e tirar vocês daqui, quando Deus visitar vocês e tirar vocês daqui, os meus ossos vão estar aqui. Peguem os meus ossos e levem com vocês. Deus não te fez para as trevas. Deus não te fez para viver escravizado. Deus não nos fez para sofrer. Deus ama você. Deus quer libertar você. Deus tem um plano da sua vida. Entrega o seu caminho ao Senhor. Eu sei que Deus vai visitar vocês. E quando Ele visitar, eu não quero que nem os meus ossos fiquem aqui. Por isso que nós celebramos, irmãos. Porque a gente não pode perder a noção do que é ser retirado das trevas. Nós estamos aqui, aconchegados, sarados, mas tem tanta gente sofrendo. Tem tanta gente sofrendo que precisa do amor de Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e eu queria dizer a você: Deus ama você. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega o seu coração ao Senhor. Porque celebrar com Ele é muito melhor. Você pode fechar os seus olhos? Eu não posso terminar esse sermão
sem perguntar a você se você deseja entregar sua vida a Jesus. Eu não posso ir embora sem te dar essa oportunidade. Talvez a sua vida tenha sido uma vida também de muitas lutas, ou talvez uma vida de muitas bênçãos, não importa. Mas se você deseja caminhar em segurança, se você deseja a presença de Deus te guiando, te protegendo, te livrando, te conduzindo, você precisa entregar o controle da sua vida ao Senhor Jesus. Alguém nessa manhã deseja fazer isso? Eu quero orar por você. Se você está aqui, eu queria orar com você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, querido. Rubem, ora com ele aqui. Há mais alguém? Eu não ia te chamar para vir aqui, e não vou chamar. Nosso querido, por si mesmo, quis vir. Há mais alguém que deseja, mesmo no seu lugar? A igreja está orando. Feche seus olhos, meu irmão, por favor. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Faz um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém? Ah, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu gostaria de entregar o meu coração aos cuidados do Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor preparou essa manhã para nós. Reino de Deus é coisa séria. E o Senhor, ó Deus, de maneira tão graciosa, nos visita, nos enche com a Tua graça e fala ao nosso coração. Senhor, eu quero abençoar a vida do meu irmão, dos meus irmãos que levantaram as suas mãos. Quero pedir ao Senhor que derrame graça sobre eles. Que faça, Senhor, com que a vida seja uma celebração ao Senhor. E faça com que nada, absolutamente nada, esteja fora do Teu controle. Glorifica o Teu nome na vida deles, Senhor. Faz coisas novas acontecerem. Revela o Seu amor tão grande, Senhor, todo dia. E nos dá, ó Deus, o privilégio da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos cantar, meus irmãos.